Muito bem, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a presença dos secretários, Carraro, secretário que está aqui conosco também, o Akira, a secretária de Saúde, que está aqui conosco também, a Camila, e o nosso coordenador geral, o senhor Francisco Pequito, e demais servidores da minha equipe toda, da Secretaria de Finanças, que está aqui também, a Solange, que é a nossa especialista em orçamento, a Dirce, e agora também agradecer a presença aí do secretário que está aqui conosco também, Franco. Essa audiência é a audiência pública que nós viemos para falar sobre o PPA, o Plano Plurianual, e também a LOA para 2026. O PPA, que ele é o plano que vai ser desenvolvido para 4 anos, de 2026 a 2029. Então, sempre no primeiro ano de mandato, o gestor ele elabora o PPA que vai servir para os próximos 4 anos. Então, aqui nós estamos falando do PPA 2026 a 2029 e também da LOA de 2026. Muito bem, primeiro, a intenção aqui dessa audiência é então informar e colher sugestões sobre a elaboração do PPA, do Plano Plurianual 2026-2029, e o objetivo aqui é através de dar uma maior clareza, né, através desse conteúdo, para que todos possam ter acesso a ele de uma forma mais limpa e clara. Essa audiência está sendo gravada, então quem está nos ouvindo aí, né, através desse vídeo, através das redes sociais do município, também pode participar dessa audiência através do nosso formulário. Então pode acessar ali o site do município, que está no portal campomourão.atende.net/subportal/Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento/página. Lá tem o link então da audiência pública do PPA 2026-2029, e nesse link você vai então num formulário, e esse formulário está disponível para quem quer contribuir com sugestões, contribuir com alguma sugestão para participação com relação a nossas ações do PPA. Todas as ações, todas as sugestões que forem incluídas no PPA serão analisadas até o dia 15/9, então todos podem participar. E a partir dessa data, então, nós vamos olhar todas elas, e todas elas serão respondidas, né? Caso a gente verifique aí que há necessidade de resposta, nós vamos responder no próprio e-mail da pessoa. Bem, aqui essa audiência ela está prevista ali, essas normas gerais do Poder Público, previsto na Lei 4.320, de 1964, também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, a LRF. E também com relação à transparência, o artigo 48 da Lei 101 diz lá que a transparência será assegurada também mediante incentivo e participação popular realizada na realização de audiência, né? Audiência pública, durante o processo de elaboração e discussão dos planos aqui do PPA e da LOA de 2026. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre orçamento público, para a gente poder contextualizar tudo isso, né? O que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, nós temos a relação entre o governo, entre a administração e a relação entre o município, né? Essa relação ela é responsável por atender então as necessidades da população, as necessidades da sociedade. O município, assim como nós, precisa de dinheiro, né? Para a gente poder executar o nosso dia a dia, para a gente poder comprar atender as nossas necessidades básicas, nós precisamos de dinheiro. O município também precisa de dinheiro para que ele possa atender as necessidades da população. E isso ele faz através da arrecadação. Então ele arrecada os seus impostos, as suas taxas, para que ele possa, então, com esse recurso, atender às necessidades da população. Só que existe uma diferença, né? Nós, enquanto pessoas, pessoas físicas, o nosso dinheiro, ele tem uma certa liberdade, nós temos liberdade para gastar o nosso dinheiro. Você pode, por exemplo, gastar no que você quiser, nas suas necessidades particulares, né, nas suas necessidades individuais. Já o município, ele tem uma relação diferente com o dinheiro, por quê? É o dinheiro de todos, então ele tem uma relação um pouco mais
mais rígida, né? Uma relação que não é uma relação muito livre. Então ele tem que gastar esse recurso, especialmente nas necessidades públicas da sociedade, como saúde, educação, infraestrutura, etc. E como que o município vai fazer isso, né? Aqui alguns exemplos, né? O município precisa construir e manter escolas, estradas rurais, construir e manter postos de saúde. O município precisa pagar a folha de pessoal, né? Que é a manutenção da máquina pública. O município precisa também atender saneamento básico, segurança, obras de infraestrutura, lazer, esporte e cultura, dentre outras necessidades que a população tem e cabe ao município atender. Mas como que o município vai fazer isso? Como que ele pode atender a essas necessidades públicas? Ele vai atender através de uma lei. Então, é um dever do Estado, ou seja, é um dever do município, tudo aquilo que está numa lei. Então, se nós temos uma necessidade pública, mas ela não está numa lei, ela não é um dever do Estado, não é o dever do município executar ela. Então, para que ela seja um dever do Estado, ela precisa estar prevista nessa lei. Nós temos, naturalmente, algumas dessas necessidades, algumas dessas que estão previstas na própria Constituição Federal, né? Mas no município, internamente no município, nós precisamos de leis para que a gente possa executar determinadas ações, que a gente possa atender determinadas necessidades públicas. Então, literalmente, nós precisamos colocar essas necessidades públicas em uma lei, né? E acontece que o município não tem recurso, né, para que a gente possa atender todas as necessidades da população. E aqui eu gostaria até de abrir um parênteses. Agora, ainda hoje, nós recebemos a notícia que nós vamos ter uma redução, por exemplo, no IPVA para 2026. Então, o governo do estado está aí buscando aí uma possível redução de 45% do IPVA. Então, essa é uma receita importante para o município. Então nós vamos ter em 2026, se isso se concretizar, nós vamos ter aí uma queda muito grande no IPVA, cerca de 18 milhões de reais. E isso vai afetar naturalmente também as necessidades que a população tem, né? Porque menos dinheiro a gente consegue executar menos coisas. Então, só para contextualizar, né? O município não tem dinheiro para tudo, porque as necessidades sempre são maiores. Sempre são maiores. Então ele precisa priorizar, ele precisa dizer o que será feito e como e quando será feito. E como que ele faz isso? Através do orçamento público. Então ele vai criar essas leis, vai criar esse orçamento público para que ele possa atender as necessidades da população. E o que é o orçamento público? O orçamento público é, num sentido mais amplo, é um documento legal aprovado em lei, contendo a previsão das receitas e a estimativa das despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício, no nosso caso aqui, o governo municipal. O nosso modelo orçamentário aqui no Brasil, ele é composto por 3 peças orçamentárias: o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, é através dessas peças orçamentárias que o município vai transformar as necessidades públicas em um dever do Estado. O PPA ele é um instrumento constitucional de planejamento que o gestor diz ali quais são as diretrizes que o governo terá naquele período de 4 anos. Ele tem vigência, então, por 4 anos e ele sempre inicia no primeiro ano, no segundo ano de mandato, né? No primeiro ano de mandato o gestor elabora e ele inicia sempre no segundo ano de mandato e segue para os próximos 4 anos. Em relação à LOA, a LDO, ele é um documento, então, que ele define metas e diretrizes, as prioridades que o governo tem para aquele determinado ano, e ela vai fazer uma ligação com a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, nós temos ali o PPA, que é um planejamento um pouco mais longo, de 4 anos. No meio, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai traçar todas as diretrizes para a execução da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então aqui a LOA, ela é um instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades estabelecidas na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a serem realizadas para atender a sociedade, né? Então na LOA nós vamos ter então a previsão de todas as receitas a serem arrecadadas naquele ano e também fixar os gastos, né, as despesas que serão executadas naquele ano, no nosso caso aqui, 2026. Né? Então veja,
O PPA é um plano um pouco maior, de 4 anos, que vai passar então de 2026 a 2029. A LDO, que é onde dá a diretriz, que fica no meio, e a LOA é uma previsão para 1 ano. Em relação ao PPA, então aqui eu vou apresentar algumas das ações, as principais ações de cada uma, de algumas áreas, né? Primeiro, nós temos dentro previsto para o PPA 8 eixos principais, que é onde são as áreas, né? São os eixos que o município vai atuar enquanto atendente, né, das necessidades públicas. São 8 eixos, entre eles aqui, deles nós temos o empreendedorismo e desenvolvimento, o eixo de infraestrutura, o eixo de gestão transparente e profissional, o eixo de saúde e qualidade de vida, educação, acolhimento e oportunidade, mobilidade sustentável e também meio ambiente e sustentabilidade. Então, é em torno desses 8 eixos que o PPA está sendo elaborado, né? Dentro desses eixos que são retirados do plano de governo do gestor. Então, aqui nós temos algumas propostas. Eu gostaria de dizer que para quem está aqui, né, presente, o pessoal que está presente aqui, para aqueles que estão nos ouvindo através desse vídeo, né, que está sendo gravada essa audiência, poderão então participar, né, mais uma vez repetindo, poderão participar da audiência lá no link do município, no banner do município PPA. Ele só clica no link e você vai lá então para esse formulário onde você vai poder participar com sugestões, com reivindicações, enfim, e todas elas serão analisadas. Junto com esse formulário, nós vamos ter também todas as ações que estão previstas, né, que estão sendo discutidas na elaboração do PPA. Então, quem tiver interesse, entra lá, baixa esse arquivo. Aqui eu trouxe apenas as 10 principais, né, das principais áreas, mas são muitas ações que não caberia vir aqui e citar uma a uma, né, que são muitas. Então, aqueles que tiverem interesse, pode baixar esse arquivo e todas elas estão lá, vocês vão saber direitinho quais são as ações que estão sendo discutidas nesse momento para a elaboração do PPA 2026-2029. Bom, primeiro aqui dentro da área da saúde, né? E aqui, diga-se de passagem, a gente tem que colocar que essa é uma discussão, né? Isso não tem nada, não está definitivo ainda essas ações, são ações que estão sendo discutidas internamente e aqui a gente traz para a população também para que ela possa participar dessa discussão. Então, esses números, né, os números aqui até então são números que podem mudar, né, e muito provavelmente irão mudar, como eu disse agora mesmo, nós soubemos dessa redução na receita do IPVA, isso vai influenciar diretamente a elaboração do PPA também, então algumas coisas vão ter que ser ajustadas, né, mas aqui é para a gente ter então uma ideia das principais ações de cada uma dessas áreas, das principais áreas. Primeiro, a área da saúde. Então, nós temos aqui as principais, os valores maiores. Nós temos, então, a primeira, manter a execução de auditorias e faturamento do SUS, de média e alta complexidade, né, que tem aí uma previsão de gasto de 57 milhões. Fortalecer a atenção básica, a atenção primária de saúde, 24 milhões. Manter os serviços de urgência e emergência da unidade do pronto atendimento, na UPA, 24 milhões. Fortalecer o programa Saúde da Família, 17 milhões, manter o consórcio, o Sisconcan, 14 milhões, manter os serviços de urgência e emergência do pronto atendimento, PA, 13 milhões, manter as atividades administrativas da Secretaria, né, de toda a Secretaria, 12 milhões, manter as ações e controle de endemias, 4 milhões e 900, manter a assistência farmacêutica e os insumos, 4 milhões e 400, e manter as ações de vigilância em saúde, 4 milhões e 65 mil. Então, aqui são só apenas algumas dessas ações, né? São muitas ações que a saúde desenvolve dentro do município, e quem tiver interesse pode baixar então esse arquivo completo com todas as ações que estão sendo discutidas no PPA 2026-2029. Aqui dentro da área da educação, nós temos a principal e a mais, que nós vamos despender um pouco mais de recursos, como a gente pode ver, a questão da saúde, né, ela sempre é uma prioridade e o município tem essa prioridade em relação a isso, e a educação também, né, que é uma área muito importante dentro do município.
Então nós temos aqui a primeira, né, manter a educação infantil, 48 milhões, manter o ensino fundamental, 44 milhões, manter as atividades da gerência administrativa da CECED, toda a burocracia, né, da Secretaria de Educação, 19 milhões, manter o apoio operacional, 14 milhões, manter o transporte escolar, 11 milhões, também manter a educação infantil, no período parcial, 8.395.000, construir e ampliar e reformar escolas municipais, 8 milhões, manter a educação especial, 7 milhões, manter a alimentação escolar através do ensino fundamental, 1,5 milhões, e manter a alimentação do PENAEC e também da creche, R$1.449.000. Em relação à assistência social, nós temos então a primeira em destaque das ações, promover a proteção social básica, com dispêndio de 6,8 milhões, promover a proteção social especial, 5,2 milhões, manter a gestão administrativa e financeira, 2,1 milhões, a execução e construção e reformas de equipamentos do SUAS, R$1.259.000, manter a proteção social básica e especial para atendimento do idoso, 1,013 milhões, gestão e benefícios eventuais, 977 mil, manter o Conselho Tutelar, 884 mil, manter o Gabinete da Secretaria, 769, manter o Fundo Municipal da Mulher, 665 mil, e também os índices de gestão, o IGDBF, 289 mil reais. Então essas são as principais áreas, né, as áreas de cuidado do município, saúde, educação e assistência social. E aí as outras áreas não menos importantes naturalmente, mas são muitas áreas, então eu consolidei aqui as principais áreas, né, as principais ações, 15 ações que o município está discutindo para que isso possa ser colocado no PPA nos próximos 4 anos. Então nós temos aqui a implantação do Parque Tecnológico, né, que provavelmente é um dinheiro que o governo do estado vai contribuir para que o município possa executar, 64 milhões, manter o fundo previdenciário, que é a questão da Previscan, 35 milhões, amortizar e pagar encargos da dívida pública interna, 23 milhões, manter as atividades do Poder Legislativo, 20 milhões, aprimorar a limpeza pública, também 20 milhões, ampliação e adequação da estrutura da rede de iluminação pública, 13 milhões, apoio administrativo e operacional, toda a manutenção da máquina pública dos outros setores, né, das outras secretarias, 11,071 milhões, manter as atividades da gerência dos recursos humanos, 10 milhões, o PASEP, que é uma obrigação do município, 7 milhões e meio, o apoio administrativo e operacional, 7 milhões, também o transporte coletivo, que é o que é subsidiado hoje pelo município, 7 milhões, e a atividade da gerência de vigilância e monitoramento, 6 milhões, manter a gerência e engenharia da administração de trânsito, 6 milhões, e construir ambulatório médico da AME, 5 milhões. E aqui dentro da área da educação, do esporte, o Campo Mourão Mais Ativa, 4 milhões e 600 mil reais. Só repetindo, essas são algumas ações, né, as principais, as mais, em termos de volume financeiro, as que são mais expressivas, né, mas todas elas estarão então disponíveis nesse arquivo, nessa lista, para quem tiver interesse baixar no site do município. Em relação às principais propostas, né, em relação à proposta que nós temos até então da previsão da LOA, que seria a Lei Orçamentária Anual para 2026, nós temos então uma previsão de R$411.336.000, essa é a previsão que nós temos de recursos livres, 284 milhões de recursos vinculados, ao todo, até o momento, então nós temos uma previsão que o nosso orçamento, né, a LOA 2026, fecharia em R$696.142.000. Aqui as principais ações, que aqui elas podem se confundir, né, se confrontar, na verdade, porque as outras ações eu estava falando de PPA,
E essas aqui são as ações da LOA, então elas podem ali estarem alinhadas, né? Porque são as mesmas ações que serão diluídas aí nos próximos 4 anos. Então nós temos aqui a primeira, a questão da implantação do parque tecnológico, 64 milhões, as auditorias do SUS, da média e alta complexidade, 57 milhões, manter a educação infantil no período integral, 48 milhões, o ensino fundamental, 44 milhões, o Fundo Previdenciário Municipal, o RPPS, né, a nossa Previscan, 35 milhões, fortalecer a atenção primária à saúde, 27 milhões, manter os serviços de urgência e emergência na unidade do pronto atendimento, o PA, 24 milhões, amortizar e pagar os encargos da dívida, né, a dívida de longo prazo do município, 23,1 milhões, manter as atividades do Poder Legislativo, 20 milhões, aprimorar a limpeza pública, 20 milhões, manter o consórcio intermunicipal de saúde, o Sisconcan, 19 milhões, manter as atividades da gerência administrativa, a CECED, 19 milhões, fortalecer o programa de saúde da família, 17 milhões, manter o apoio operacional, 14 milhões, e ampliação, readequação e modernização da estrutura da rede de iluminação pública, 13,8 milhões de reais. Então essas são basicamente aí as principais e as mais expressivas em termos de valor, né, para 2026, e aqui até o momento são os valores que nós temos previsto, né, de despesas para fechar o nosso orçamento 2026, até o momento, né? Sempre lembrando que essa é uma discussão, então esses valores ainda vão ser alterados, né? Nós teremos ainda algumas adequações e essas adequações serão feitas nesse período, né? Nós temos o prazo para entregar para a Câmara Municipal até o final de setembro. Então, nesse período ainda algumas coisas vão acontecer, ajustes vão acontecer e até nós entregarmos isso, né? Até o dia 15/9, todos que têm interesse podem participar através do formulário que vai estar disponível no portal do município para contribuições, reivindicações, enfim. Aqui, para a gente ter uma noção, né, então, dos 762 milhões previsto, 212 milhões, ou seja, 27,93%, hoje está sendo discutido para ser encaminhado para a Secretaria de Saúde, né, para as ações em saúde, para as ações na Secretaria de Educação, 169 milhões, 22,18%, e assim sucessivamente, né, de acordo com cada uma das secretarias do município hoje. Então, só para finalizar, né, mais uma vez, quem tiver interesse em participar, que está nos ouvindo aí através das redes sociais do município, o portal do município, quem está nos ouvindo pode então baixar isso no portal do município, baixar todas essas listas, toda essa lista de ações, para que possa então participar através do formulário. Todas as participações serão bem-vindas e serão analisadas uma a uma, e se caso houver a necessidade de resposta, nós vamos fazer então através do e-mail que o munícipe indicar para que a gente possa fazer isso. Então eu queria agradecer a todos aqui, a todos que estão aqui mais uma vez presentes, deixo aberta para discussão, para questionamento, que é essa a nossa função aqui, né? E se alguém tiver algum questionamento, alguma sugestão em relação ao PPA e as ações que serão executadas, eu estou à disposição, nós estamos à disposição aqui para isso. Bem, então não havendo questionamento, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui conosco e dizer que a Secretaria de Finanças está elaborando o orçamento juntamente com todos os secretários, coordenação geral, e nós estamos lá aguardando a participação sua aí, que está nos assistindo através das redes sociais, toda a população que tem interesse, que quer conhecer um pouco mais das ações que o município pretende desenvolver. Nós estamos sempre à disposição para o que for necessário, qualquer tipo de dúvida, estão lá na Secretaria de Finanças à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.